Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com a nossa querida Susana Sentages, ela que é terapeuta lá na Pax, começando o seu trabalho com a gente, super profissional. Hoje ela fala sobre física quântica na saúde. A Susana vai estar ministrando um workshop na Pax presencial e via Zoom no sábado, dia 3 de agosto, na outra semana, das 10 a 1 hora da tarde. E você pode participar sobre medicina chinesa, sobre Ayurveda e como é que tudo isso acaba afetando a nossa saúde, certo? Então, vamos aguardar a querida Susana entrar para a gente estar conversando nesta tarde super agradável. Tá marcando 25 graus, olha que legal, às 5 horas da tarde. Isso é muito bom mesmo, né? Porque assim a gente tá nessa frequência de luz, força. E esse inverno tá indo super bem. Oi, Silvio, Ricardo, Ana Lu, gratidão aí pela sintonia, pela companhia, Tuca. É muito legal ver vocês aqui, né? E vamos aguardar a querida Susana. Susana, cadê você? Vamos lá nas energias desse nosso novo tempo. Vamos aprender sobre... Eu tô aqui pronta, postos. Paola, aí na Holanda, tudo bem? Então pronto, a Susana já chegou. Vamos colocá-la no ar para que a gente de inverno. Vamos lá, anjinhos da Technology, please. E aí? Olá. Oi, tá boa, querida? Olá, boa tarde, Carmen. Boa tarde, pessoal. Obrigada mais uma vez por esse convite. Menina, eu te agradeço. Olha, eu não tô te vendo, mas você tá aí e o Tô pessoal tá vendo aqui. nós dois. Então tá Da tudo outra vez, certo no universo. Graças tá a bom. Deus. Da outra vez aconteceu a mesma coisa, né? Você não me viu, É. mas enfim, Não, tô mas depois aqui. fica gravado e aí a gente se vê e fica tudo certo. Tá bom. Né? Olha, eu achei muito legal esse tema de física quântica na saúde, porque essa história do quântico tá na moda, né? Entre aspas. Então, fica à vontade aí e É, fala como você quiser. E no tá próximo bom. dia 3 de agosto, sábado, vai ter workshop de saúde física e mental, com base na medicina chinesa e no Ayurveda, com a querida Susana Sentages. Então, você pode fazer aí a sua inscrição e participar, que vai ser tudo de bom. Vamos lá. Isso aí. Compareçam porque vai ser muito bom. Vou falar muita coisa que eu acho que todo mundo está precisando ouvir quando o assunto é saúde, né, gente? Nem me fale. Vamos. Então, assim, eu posso dizer, Carmen, que eu sou uma terapeuta meio inquieta, né? Então, eu já estudava Ayurveda, já estudava medicina chinesa, e o que é que eu via nos meus pacientes, né? A pessoa às vezes queria tratar uma gastrite, uma depressão, uma enxaqueca, uma pressão alta, mas eu via que por trás daquele problema havia uma vida, a pessoa fora do seu propósito, a pessoa ali vivendo aquela vidinha, sabe? Que não está Uhum. satisfeita, não está feliz. E Sei. aí eu ficava inquieta. Eu falei, pô, eu tô ajudando a pessoa a tratar um problema, daqui a pouco o problema vai voltar, porque a pessoa não vai mudar muito, né? Você está ali vivendo num ambiente de trabalho tóxico. Foi até que um belo dia, e o engraçado, nessas medicinas que eu trabalho, elas já falam de física quântica, Uhum. né? E de uma outra forma, que naquela época não existia nesse termo. Mas eu vou explicar mais na frente. E no workshop eu vou aprofundar muito isso. Enfim, assim, e aí o que é que aconteceu? Quando eu deparei com o livro do Bruce Lipton, que eu vou explicar daqui a pouco, Uhum. é a Biologia da Crença, eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar. Eu parei assim, eu falei, meu Deus, está tudo aqui. O cara criou um divisor de águas para a saúde. E eu preciso ajudar. Vem uma coisa assim, meu Deus, eu preciso começar a divulgar isso. Porque as pessoas precisam saber como é que isso funciona, né? E foi aí que eu até comecei a explicar isso para meus pacientes, comecei a fazer workshop, comecei a fazer palestra. Às vezes eu faço umas postagens. Comecei a trabalhar com radiestesia. Para quem não sabe, radiestesia é uma ferramenta da física quântica, né? Sim. Então, eu comecei a desenvolver e sentindo a necessidade de divulgar isso o máximo possível. Então, vamos lá.
Física quântica, gente, apesar de parecer uma coisa distante da gente, né? Parece uma coisa muito ligada a cientistas, tal, está muito presente na nossa vida. Então, um exemplo de que a física quântica faz mais parte da nossa vida do que a gente domina são os aparelhos que a gente usa. Se eu estou aqui agora fazendo essa live com vocês, com a Carmen, com o público, é graças à física quântica, senão não tinha live, né? E isso vai muito além, é desde a época da estação de rádio, as antenas de TV, a TV digital, o celular, o Wi-Fi, o GPS, tudo isso tem base na física quântica. E eu quero estar viva ainda para que isso comece a ser divulgado para o que eu vou falar aqui, para a nossa saúde, o nosso poder de cura, e para tudo na humanidade, né? Amém. Inclusive, né, me permita falar isso, Carmen, eu acho que as falas do Saint-Germain têm base na física quântica. De Jesus, eu acho que foi o maior mestre da física quântica que a gente teve. Jesus, ele veio para ensinar tudo com base na física quântica e a gente não sabe disso, né? Às vezes fica achando que é coisa de religião e tal. Enfim, qual a conclusão, assim, maior que a física quântica teve? Vocês devem lembrar do estudo do átomo, né? Que a gente tinha na aula de química. Que tem a célula tem a célula não, o átomo, ele tem um núcleo, né? Com os prótons e os nêutrons, e os elétrons que estão ali girando ao redor dele. E inclusive, nas aulas de química, se utilizava muito isopor para representar isso. É verdade. Só que o que acontece? Foi provado que um átomo, ele é 99,9% de energia. Entendem? Ou seja, tudo isso que está aqui, eu, vocês, a mesa que eu estou sentada, a cadeira aqui, tudo isso é energia condensada, tá? Isso já é uma coisa, gente, provada, tá? Eu não vou esmiuçar muito por questão de tempo. E se chegou à conclusão, né, estudando o átomo mais a fundo, que a origem de tudo isso é o vácuo, é chamado vácuo quântico, que tem gente que chama de matriz quântica, matriz divina ou Deus também, tá? Isso trouxe uma verdade que o que foi que isso ocasionou? O fato de sermos materialmente isolados não significa que não estamos interligados. Isso já quebra uma coisa que a gente está acostumado. Sim. Então, por exemplo, o planeta Terra, a Gaia, né, que é essa energia da Mãe Terra, é uma vibração só. Então, isso já quebra aí um conceito que a gente acha de que as coisas são isoladas, tá? E aí foi feito um teste que eu vou tentar resumir o mais rápido possível, porque ele é muito amplo. Mas foi feito um teste chamado teste de dupla fenda, que provou que a energia, por exemplo, da luz, ela tem o poder de ser partícula ou onda, né? Para saber se era... Os cientistas tinham dúvida se a luz era onda ou partícula. E qual a conclusão que eles chegaram? A luz é onda, sim, mas quando entra um observador, ela se transforma em partícula. Isso trouxe à tona o poder que a gente tem de transformar as coisas, né? O poder relacionado a essa ciência, nessa mecânica quântica. Então, assim, trazendo isso para o conceito de saúde, aí eu vou falar das medicinas que eu trabalho, tá? Eu tô aqui unindo os conceitos, tá, Carmen, para poder linkar tudo. Claro. O que eu já falei aqui de Ayurveda uma vez, medicina chinesa, né? O que para eles é saúde? Saúde para eles é você estar em harmonia física, mental, emocional, energética e espiritual. Tá tudo no mesmo pacote, né? Saúde para essas medicinas é isso. Nós, infelizmente, limitamos esse conceito. Inclusive nós ocidentais, né? E quando a medicina moderna foi criada, há mais de 200 anos atrás, ela deixou a saúde física nas mãos dos médicos e essa outra parte ficou muito na época nas mãos das igrejas, das religiões, lembra? A coisa de exorcizar, ou então de colocar em hospício, porque a pessoa está louca. A parte física ficava só com a medicina. Graças a Deus, hoje as coisas evoluíram, né? Não estão mais assim, pelo amor de Deus. Então, assim, e aí é que a gente vai começar a falar aqui de como isso hoje vai se aplicando na saúde. Há uns 70, 80 anos atrás, um médico psiquiatra chamado David Hawkins
criou a escala de Hawkins, que é uma escala de frequência vibracional de emoções. É como se fosse um ranking de emoções, tá? Eu até vou abrir aqui uma cola aqui para explicar a vocês como é que funciona. Qual foi a conclusão que o David Hawkins chegou? As emoções, né, baseado nessa coisa da atômica, porque tudo foi calculado em hertz, e o hertz está ligado à frequência vibracional do átomo, ele concluiu que as emoções, eles têm uma frequência vibracional que vai evoluindo da emoção mais densa à emoção mais sutil, né? E aí deixa eu só afastar aqui um pouco o celular para eu ler aqui para vocês. Ele concluiu, por exemplo, primeiro, as emoções densas fazem com que a pessoa se contraia, porque a energia da vibração atômica contrai. Então, o que é que acontece quando você contrai? Você envenena seu organismo, você intoxica seu organismo, você gera nódulos, você gera cistos, você gera tumores. E quais são essas emoções? A pior de todas, olha que interessante, é a vergonha. Né? A vergonha está muito relacionado à humilhação, ao desprezo, né? A gente pode dizer, por exemplo, que quem vive isso todo dia são os moradores de rua, né? São pessoas que estão entregues a isso. Você vê isso na face deles, né? Na expressão. Aí vai subindo a culpa, depois a apatia, a tristeza, o medo, o desejo. O desejo, gente, não no desejo de sonho, tá? Mas é o desejo relacionado à súplica, ao apego, à escravidão, ao vício. E vai subindo. Raiva, orgulho. Quando chega na coragem, é quando chega na frequência de 200 Hz, que já é uma frequência positiva. Que já é uma frequência que está mais conectada à energia da natureza. Olha como as coisas já vão ficando mais leves. Já repararam que quando você vai num ambiente, a gente sente isso, né? A gente tem o poder de sentir. Você vai num ambiente denso, de pessoas, sei lá, uma energia de uma família que briga, né? Ou um lugar quando acontece um assalto, você sente aquela energia densa, né? Pesada, como a gente fala. Ao passo que se você vai num lugar mais leve, você sente esse bem-estar, né? Então, isso tudo a gente tem o poder de sentir, que é o poder de o quê? Da contração para a expansão, tá? Então, quando chega na coragem, vai se elevando. É a neutralidade, a boa vontade, a aceitação, a razão. Depois vem o amor, a alegria, 40 Hz acima do amor. Sabe por que a alegria está 40 Hz acima do amor? Porque a alegria está muito relacionada a você ficar feliz com a alegria do próximo. Sim. Né? Olha a importância de você querer o bem do próximo. E Jesus já falava isso, né? Amai-vos uns aos outros. Por isso que eu falo que ele ensinava física quântica. E aí depois vem a paz e a iluminação. Que a iluminação, quem vive mais são as pessoas que têm um grau de evolução muito maior, né? Jesus, Buda, os mestres, ascensos, enfim, né? Então, deixa eu voltar aqui para... É muito interessante essa escala. Então, para tratar de saúde, eu já trabalho muito nessa linha, né? Da pessoa saber ter domínio sobre essas escalas. Tudo isso tem técnica, tá, gente? E aí é que entra o Bruce Lipton, tá? O Bruce Lipton, ele é um biólogo, um neurocientista. Ele é doutor em biologia celular. Eu acredito que esse ano ele fez ou está fazendo 81 anos, americano. E o Bruce Lipton, ele deu aulas em Universidade de Medicina dos Estados Unidos por mais de 40 anos. E aí, Carmen, olha que interessante. Ele, apesar de ensinar tudo, aquela coisa da hereditariedade, né, as leis de Newton, de Darwin e tal, ele tinha uma pulga atrás da orelha. Ele pensava assim, meu Deus, o corpo humano ele é tão perfeito, ele é tão inteligente, né? E por que as pessoas são vítimas da hereditariedade? Por que as doenças são genéticas, né? E aí ele resolveu estudar e fez uma pesquisa que foi um verdadeiro divisor de águas na medicina. Sim. Isso, infelizmente, só não é mais divulgado, porque existem interesses por trás, né? Que a gente fala de indústria farmacêutica, enfim. E qual foi o teste que ele fez?
ele pegou algumas células, ele falou, bom, se está tudo na genética, no DNA, no núcleo da célula, né? Então, o núcleo da célula é o cérebro da célula. Se eu tirar esse núcleo, a célula vai morrer. E aí ele resolveu fazer esse teste. Pegou algumas células e tirou o núcleo. E o que foi que aconteceu? Deixa eu até beber uma água aqui. Nada, não aconteceu nada. As células continuaram vivas. As células continuaram vivas de 45 a 60 dias, né? Elas só não viveram mais porque elas não conseguiam se reproduzir. Ou seja, o que é que ficou provado? Que o núcleo das células, ele, na verdade, ele armazena padrões. É uma forma, é um molde daquilo que vai ser. Né? É o núcleo da célula que vai dizer se você vai ser branco, se vai ser preto, se você vai ter olho azul, se vai ter olho escuro. Porém, não são genes que controlam a biologia. E aí ele fez mais um teste. Ele foi na membrana da célula e tirou um pedaço da membrana. E aí o que é que aconteceu? A célula de imediato morreu. Bom, tá dando para entender, Carmen? Eu tô indo rápido? Não, tá excelente, tá ótimo. Então, assim, primeiramente, o que é que ele quis dizer? Você pode ter o gene da diabetes, você pode ter o gene do câncer, você pode ter o gene de doença que for. Mas isso está muito mais voltado para o meio que você vive do que para o que está registrado nas suas células. Então, assim, isso, olha como é interessante, né? Isso na medicina chinesa, principalmente, eles chamam de campo. Eles dizem que você fica doente pelo campo que você vive, campo até eletromagnético, tá? Então, o que é que vai ditar que você vai ficar doente? É a sua alimentação, é a maneira como você vai digerir as suas emoções e essa questão do campo. Eu gosto muito de dar nos meus cursos o exemplo da Rita Lee, né? Sim. Era fã dela, inclusive. Mas a Rita Lee, não sei se vocês lembram, a mãe dela morreu de câncer de mama. E aí o que foi que ela fez? Ela foi lá e tirou as mamas, com receio de ter câncer. E sofreu o mesmo problema. E o que é que aconteceu com a Rita Lee? Ela desenvolveu câncer de pulmão, né? Então, isso tudo, e aí eu falo da membrana celular. Eu vou explicar o que foi que aconteceu com a Rita Lee. A membrana das nossas células, elas têm receptores que estão o tempo inteiro interligadas ao meio. Elas vão recebendo aquilo que entra. Gente, a nossa célula é tão inteligente que ela sabe o que é que ela vai fazer com aquilo que ela vai captar, com aquela vitamina, com aquela proteína, com aquele aminoácido. A gente não pode menosprezar a inteligência das nossas células, né? Então, assim, e se você comparar uma célula com o nosso corpo, a nossa célula é uma micro-representação do nosso corpo. Ela tem um sistema de reprodução, ela tem um sistema de digestão, de excreção, de respiração. E aí, o que foi que se concluiu? A membrana celular é como se fosse a nossa pele. E quais são os receptores da nossa pele? Os nossos sentidos. E aí o que é que acontece? A maneira como eu capto as coisas através dos sentidos e mando para dentro do corpo é isso através dos hormônios da hipófise, da glândula pituitária, tudo. A maneira como eu capto e mando isso para dentro do meu corpo, que é o que vai ditar como vai ser minha saúde. Sim. E isso também está relacionado à emoção, né? Se uma pessoa chega para mim e me chama, sei lá, de mau caráter, pode ser que eu não me importe com isso, porque isso para mim não faz diferença nenhuma. Pode ser que eu me magoe com isso, e isso vai me ferir, e isso vai me adoecer. E aí uma coisa que as pessoas sempre perguntam, né? Mas, Suzana, minha família, todo mundo tem muito problema de diabetes. Eu mesmo, na família de meu pai, nossa, muita gente com diabetes. Como é que isso não é genético? Só que você, quando não vive no meio onde você está ouvindo aquilo, eu mesmo ouvi muito isso quando era pequena. Né? Filha, não come doce, seu pai é diabético. Né? Minha mãe nem deixava entrar doce lá em casa por causa disso. Né? Não faz isso, ó o doce, ó o doce. Eu cresci ouvindo isso. E aí vem a coisa que o Bruce Lipton fala, a crença.
Você acredita nisso e você põe isso dentro das suas células. Você transforma isso em hormônio e o receptor capta isso. Se doença genética fosse uma coisa real, por que a gente não teria mais doenças genéticas na infância, né? É. A gente, a gente vai ter doenças, começa a ter as doenças para lá dos 40, 50 anos, que é porque por conta de uma alimentação errada, por conta de muito estresse, por conta da maneira como você se relaciona, das relações tóxicas. E aí o que foi que eles fizeram? Eles começaram a fazer testes em gêmeos univetelinos, para ver se isso realmente era verdade. Então eles pegaram gêmeos que tinham assim, acho que quase todo mundo deve conhecer, né? Casos assim. Um é saudável, porque malha, se alimenta bem, é realizado, tal. E o outro já não tem a saúde boa, porque come porcaria, porque está infeliz com a vida. E aí eles perceberam que mesmo com a mesma informação genética, varia a saúde dos dois. Um porque se cuida, um porque se relaciona com o mundo de uma maneira, e o outro já é de outra forma. Então, essa foi mais uma conclusão. Então, assim, a percepção, esses receptores que a membrana tem, é a percepção, né? A gente está falando de estímulo-resposta, estímulo-resposta. Então, essa percepção que a gente capta do meio é o que vai definir se você vai ser uma pessoa saudável ou não, né? Uhum. E aí, qual é a conclusão que chega? A crença, ela é capaz de alterar o comportamento das suas células. Não Outro é. teste que o Bruce... Isso. Outro teste que o Bruce Lipton fez. Ele pegou uma membrana não. Ele pegou células de músculo atrofiado e colocou no meio de diversas células de músculo saudável. O que é que aconteceu? As células do músculo atrofiado se curaram. Olha, que legal. Depois ele fez o contrário. Ele pegou células saudáveis e colocou misturadas em células adoecidas, Sim. né? Diversas células adoecidas. O que foi que aconteceu com as células saudáveis? Elas adoeceram. Claro. Mais uma prova de que o meio interfere na saúde Sim. celular. Sim. Né? E isso vai se olhando de um jeito macro, né? Mesmo porque existe essa lei universal, Uhum. essa coisa do micro e do macro, a saúde da célula, a saúde do corpo, é como acontece com a gente. Você percebe, Carmen, que uma pessoa infeliz, uma pessoa que guarda muita mágoa, uma pessoa angustiada, ela reflete isso, né? No brilho dos olhos. A Sim. gente vê, já percebe logo. Ao passo que uma pessoa, quando está vivendo um momento feliz da vida, ou está feliz de uma forma geral, já é outra expressão. Uhum. Então, é aquela velha frase, o corpo fala, né? É verdade. E aí vem outro detalhe também, né? Outra, que já não foi uma descoberta dele, mas também a ciência já sabe disso há muitos anos. As células, gente, elas só conseguem trabalhar de duas formas. Ou elas trabalham em prol do crescimento. Quando eu estou falando de crescimento, eu estou falando de reprodução, de alimentação, de nutrição. Uhum. Ou elas trabalham em prol da proteção, elas se fecham, né? Então, ou elas estão abertas para poder se nutrir, se alimentar, ou elas estão fechadas para poder se defender. Se aparece um vírus, uma bactéria, ela se fecha, né? E aí, o que é que acontece? Nessa vida que as pessoas andam hoje, de adrenalina, de estresse, produzindo cortisol todo dia, né? O que é que acontece? As células se fecham toda hora. A gente naturalmente está com as células do corpo se fechando a todo momento. Uhum. E aí você envelhece mais rápido, e aí você adoece, e aí você baixa a sua imunidade, né? Então, é uma coisa que eu trabalho muito. Tudo isso que eu estou falando, gente, nas medicinas que eu aplico, são práticas que você tem como exercitar para você poder ter controle sobre isso. A gente tem como trabalhar isso de diversas maneiras, né? Um exemplo mínimo é a gratidão, Sim. né? Você quando agradece, você quando exercita a gratidão, é uma coisa impressionante a diferença que isso faz no seu dia a dia, né? Eu já tive casos da pessoa dizer, Suzana, olha como está minha vida, vou agradecer o quê, pelo amor de Deus? Minha vida está toda desorientada.
Eu falei, olha, agradece pelo ar que você respira, pelo menos. Agradece por você estar viva, né? Agradece por você estar inteira. Você anda, você fala, você respira. Então, começa por esse mínimo. E tem várias outras formas também, né? Então, foi mais essa coisa que eu estou falando do crescimento celular e da defesa. Outro teste, outra coisa que o Bruce Lipton também comprovou. Ele fez testes com crianças que moram em orfanatos, né? E aí ele provou como o amor tem o poder de nutrir as células, né? Tem o poder de aumentar a imunidade. E aí ele viu que crianças que vivem em orfanatos, elas se nutrem mais de quê? De alimento, né? Estão ali vivendo uma eterna carência. Essas crianças são muito mais propensas a ter problemas de saúde. Crescem numa linha mais lenta, né? O crescimento é menos acelerado do que crianças que vivem em um ambiente de amor. E aí vem essa coisa da questão de você se nutrir. O amor, ele é capaz disso, né? De nutrir a gente de uma forma positiva e de fortalecer o nosso metabolismo, a nossa imunidade, né? Certo. Alguma pergunta, gente? Não, eu estou anotando tudo aqui, ó. Eu estou fazendo anotações, é muito bom. Eu adoro aprender. Então, sempre é isso aí. Então, assim, uma das perguntas que eu faço nas consultas, né, que as pessoas às vezes até se assustam, que eu acho que não estão acostumadas a ouvir essa pergunta, é eu perguntar como é que está a sua vida. Como é que está a sua vida? Você está feliz? Está triste? Está decepcionado? Está angustiado? Está ansioso? Tem gente que não gosta muito quando a gente futuca, né, no você fundo vai do na baú. ferida. Ué, mas Você vai para na tratar, ferida. você tem que saber qual é a causa, né? Para poder estar dando as ferramentas necessárias, né? Exatamente. Então, eu procuro muito saber como é que anda isso, para eu saber por onde eu vou trabalhar, né? Uma das coisas que eu tenho divulgado também é sobre a metafísica da saúde. A metafísica, ela trabalha isso. A metafísica significa o quê? Além da física, do físico, né? Então, pela metafísica da saúde, você consegue entender por que é que você tem endometriose e não tem rinite. Por que a endometriose? Por que é que você desenvolveu um tumor? Né? Doença autoimune, gente. Doença autoimune é muito emocional. Eu acho que é, assim, um retrato que a gente está vivendo da nossa atual realidade que muita gente está tendo, né? Então, é possível tratar, obviamente que exige uma necessidade da pessoa estar predisposta a isso. Eu sempre digo, nunca espere a vida chegar no limite máximo para você ter que tratar de qualquer jeito. Às vezes você está aí com a rinite que está te incomodando há décadas e você não entende o que é isso, né? Então, é muito mais simples do que a gente imagina, né? E aí, quando eu comecei a aplicar isso, né? Sempre que eu digo, a radiestesia é uma ferramenta para você entender como é que está a frequência vibracional da pessoa, né? Em todos os sentidos. No sentido dos chakras, do coração, de saber a origem disso e de poder equilibrar isso, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E aí, tem alguma pergunta? Será que alguém quer perguntar alguma coisa? Não, pode mandar bala que está muito bom. E aí eu trago umas frases quânticas de Jesus aqui, né? Que eu até anotei aqui para... Jesus, quando falava, vós sois deuses, né? Naquele momento que ele curava o cego, né? Dava o cego a visão, ou curava o deficiente físico, aquela pessoa que não pode mais andar, o leproso, né? Eu acredito que ele não fazia essa cura para dizer, ó, como eu sou poderoso, né? Ele, na verdade, ele estava mostrando o poder de cura que o próprio ser humano tem. Sim. Entende? Então ele falava, vós sois deuses. Isso é uma coisa que é uma coisa que eu sempre coloco no programa que eu faço de tratamento, né? É uma frase que eu sempre coloco para a pessoa lembrar que ela tem esse poder de cura, né? Vocês percebem, quando você faz uma meditação, quando você faz uma oração, você eleva essa frequência. Isso às vezes até melhora dores no corpo. Exercício de respiração também é uma coisa que eu trabalho demais, demais. Eu sempre digo, gente, respiração é remédio. Respiração é produto químico. Se você aprende a respirar, você aprende a se cuidar. Outra coisa que
Jesus falava, eu acho que é uma das frases mais quânticas dele, orar e vigiar. Né? Sim, Quando ele falava orar e vigiar, não é você vigiar o outro, é você vigiar você. Né? Você vigiar a frequência vibracional que você está ali. sim. Então você ora e fica na frequência da dúvida, da tristeza, da apatia, né? Eleva a sua frequência. Uma coisa até que eu lembrei, né, Carmen, no ritual do Arcanjo Miguel que tem aí todo mês, né? Que a Eliana Lara sempre coloca aquela música, né? Que é uma música alegre. E ela É, fala, tem que elevar a vibração para poder o Arcanjo Miguel chegar em você, né? é É o isso aí. acesso que eles têm, é a frequência vibracional alta, né? E a fé move montanhas também, né? Esse poder que a gente tem de fazer com que as coisas aconteçam. Eu acho que a imunidade, ó, a humanidade evoluiu muito, né? Está evoluindo, Uhum. mas eu estou achando, não sei se vocês percebem, a gente está chegando num ponto que a gente precisa conhecer essas verdades, né? Claro. E entender como é que isso acontece. Eu acho que teve alguém que perguntou sobre a Uhum. radiestesia, né? Como funciona a radiestesia no seu trabalho? E o nome da nossa entrevistada, a terapeuta, é a Susana Sentoges. Ela trabalha com medicina europeia, medicina chinesa e física quântica. E no dia 3 de agosto, no outro sábado, das 10 da manhã à 1 da tarde, ela vai ministrar um workshop presencial na Pax e também via Zoom, sobre o despertar, para cada um cuidar da sua saúde física e mental, abordando os conceitos da física quântica, da herdeira da medicina chinesa. O Antônio Carlos, lá no Rio de Janeiro, pergunta como funciona a radiestesia no seu trabalho. Oi, Antônio. Então, a radiestesia é um dos tipos de tratamento, de práticas de tratamento que eu aplico, né? Principalmente para quem mora à distância. Mas hoje, assim, eu posso dizer que 80% dos casos eu estou atendendo com radiestesia, né? Mas que bom. Tem muita gente que, inclusive, tem dúvidas relacionadas à distância, né? E aí Uhum. eu explico isso com uma lei universal. Eu falo, se o Sol tem um poder sobre 7 planetas, por que que eu não vou ter o poder em relação a você que está aqui a uma Claro, distância bem menor? claro. Isso é uma lei quântica, eu estou falando sério, não é com base no nada. Claro. Às vezes tem casos de que eu atendo à distância, que são muito mais eficazes do que casos que eu atendo presencialmente. Vai muito também da pessoa estar, obviamente, né, predisposta a se curar, porque Sim, tem gente claro. que não está. É receptiva, claro. É, E aí, como é que funciona? Eu tô até aqui com o pêndulo, ó. Eu trabalho com pêndulo de cristal, né? Por que que eu trabalho com pêndulo de cristal? Ó, aqui tá até girando para a direita, ó. Direita, energia vibracional positiva, né? É, pelo, eu trabalho com os gráficos, nos desenhos, que eu consigo abrir a situação da pessoa. Então, eu consigo ver como é que está cada chakra, eu consigo ver como é que está cada órgão do seu corpo, como é que estão seus hormônios, suas glândulas. Eu consigo abrir uma linha de tratamento para ver por onde eu sigo, né? Isso não é só o que eu vejo. Entenda que radiestesia não é só você visualizar, é visualizar e equilibrar. Visualizar. A Sim, pessoa participa da sessão, claro. tá? Eu consigo ver se o seu problema, vou até dar um exemplo que aconteceu essa semana, né? Uma cliente que vive quebrando o pé, quebrando o dedo, caindo, Nossa, né? Quando eu fui fazer a sessão, ela tem um problema de equilíbrio energético. Equilíbrio energético, gente, está relacionado à energia telúrica, à energia da Kundalini, a maneira como você absorve o campo magnético. Estava subindo tudo errado, né? E ela toda hora fraturando o pé, quebrando o dedo, né? Tendo edema na perna. Então acabava que não era relacionado a uma questão física. Eu consigo saber também se o problema é físico, se o problema é emocional, se o problema é espiritual. Então, eu consigo abrir um leque da linha de tratamento que pode ajudar mais ainda a pessoa. A pessoa está dizendo que não está ouvindo, Mas quem, tá chegando aí? quem não está ouvindo, o problema é quem não está ouvindo, porque aqui a torre está acesa, ninguém reclamou, a gente está no ar há 35 minutos, estou te ouvindo perfeitamente. Estão Olha, perguntando se você vai atender também individualmente no dia 3 depois do workshop. De repente, podemos abrir uns pode horários, marcar, né? pode sim, claro, não tem Então, problema. conversa com a Superliza e a gente agenda uma Tá, sessão, você participa do workshop e depois a Suzana faz atendimento individual, né? pronto. Ó, obrigada, tá Então, assim, todo mundo tem ouvindo, ó.
Quem não está Ótimo, ouvindo, obrigada. desliga, sai e volta. E volta, Às vezes é é a melhor. conexão da internet que está diferente. Uma das coisas que eu acho que eu falei até na última live, Carmen, que a gente vive nessa costa vibracional são as relações. Claro que é Claro. importante. Eu digo uma coisa, gente: alimentação, exercício físico, você dormir bem, você meditar, é um tratamento de saúde de você com você mesmo. Sim. Só que o que a gente não pode esquecer é uma coisa: a gente não vive só com a gente vive com o universo que tá aí fora, Verdade. com o meio, né? É. Então, às vezes, o seu problema de saúde está muito relacionado nas relações que você tem, né? Uma relação tóxica, um casamento tóxico, um problema com o chefe, né? E você continua levando aquilo, tudo bem, vai tratar, vai equilibrar tal, e aí depois, como é que fica, né? Eu gosto, pelo menos, de botar pulga atrás da orelha. A pessoa questionar como é que tá a vida dela, Claro. né? E eu sempre digo, o meu maior interesse é que você aprenda a se cuidar. É que você aprenda a ter domínio sobre saúde. Eu não vou falar especificamente o que foi, mas eu, quando eu era dos 8 aos 29 anos de idade, eu tinha um problema de saúde muito sério. E, inclusive, foi o que fez com que eu buscasse outras práticas terapêuticas e conhecesse essa, né? Porque na medicina eu já não estava dando. E eu me lembro uma vez, criança não, eu já tinha uns 13 anos, que eu vi uma mulher de 35 anos entrar no consultório do meu médico. E aí depois, quando eu entrei com minha mãe, ele falou assim: nossa, eu atendo essa mulher desde pequena. E olha quanto tempo eu atendo ela. Na hora, Carmen, eu pensei assim: não, quando eu estiver mais velha, eu não vou estar aqui, não. Não vou, não vou, não vou. E aí o que foi que aconteceu? Com 30 anos eu me curei. Eu Olha, estava praticando a física quântica sem saber que eu estava praticando. Eu não me via mais velha com o problema que eu tinha, né? Tive problemas na pineal, de cisto e outras coisas, né? Então, assim, é uma coisa que às vezes a pessoa está ali aplicando, né? E ela mesma não sabe. Então, enfim, é uma coisa muito ampla, né? Eu tentei resumir da melhor maneira possível, porque física quântica. E eu digo mais, gente: física quântica não é difícil. Se vocês estudarem, se vocês pesquisarem, né? Eu sempre indico muito o livro Mentes Informadas, do Hélio Couto, que é um bom começo para quem quer entender esse universo. E para você ver que você tem o poder de se curar. Eu digo: eu não quero saber de paciente voltando no meu consultório, né? Eu quero saber da pessoa aprender a se cuidar. Obviamente que se voltar eu vou tratar. Mas eu quero saber da pessoa ter cada vez um domínio maior sobre a saúde. claro. Né? Essa tua abordagem é muito importante, porque a dependência em qualquer profissional não é saudável. E depois da pandemia, e durante a pandemia, eu acredito que toda a população mundial, 8 bilhões de pessoas, começou a prestar mais atenção nessa questão de saúde. Né? Porque tem tudo a ver, o ambiente, a alimentação, a prática devocional, aquilo que cada um vive 24 horas por dia, porque não adianta comer qualquer coisa, faz não sei mais o quê, e depois, quando der algum periquipapo, vai resolver. É a prevenção que é o que importa, que é para ninguém precisar ficar doente. Né? Exatamente. Exatamente. Então, eu achei muito legal isso tudo que você colocou, muito bom mesmo. E o pessoal está aí elogiando, agradecendo, bate-papo legal. Outra pessoa escreveu: estou adorando essa live. Eu também. Falar de saúde é tudo de bom, né? E a Suzana é super didática, como vocês viram, explica de uma forma simples, objetiva, sem enrolação, para que cada um aprenda as próprias ferramentas e cuide do próprio corpo, né? Hoje, inclusive, pela ONU, é o dia do autocuidado. Olha, é uma coincidência, entre aspas, feliz, Nada à vou toa. ficar falando sobre saúde e física. Exatamente. Agenda cósmica, né? Você vê, uma célula, Carmen, uma célula do nosso corpo, ela vibra em 1,5 Hz, né? O Hertz é uma vibração relacionada à física quântica. Sim. Você imagina isso em trilhões de células, não consigo nem fazer esse cálculo. Pois é. Né? Ou seja, a gente está sempre numa vibração absurda de alguma coisa. É verdade. Né? Nesse momento aqui, eu acho que eu estou numa vibração
de uma leve ansiedade, porque eu me preparei, mas de muita alegria, de muita paz. E eu acho que é essa vigilância que a gente precisa no dia a dia, né? Claro, Pode parecer claro, difícil no início, mas a gente precisa começar a cuidar disso, claro. né? Esse Sem dúvida. poder de cura que a gente tem e a gente não conhece. Eu sempre indico também, um dos documentários que eu indico é o Rio, é Heal, Rio, o Poder da Mente. Né? O Rio, esse documentário fala muito disso, né? Uhum. E então, assim, e o que eu acho fantástico dessa descoberta do Bruce Lipton é o quê? Como foi uma coisa que ele comprovou cientificamente, e um cara extremamente respeitado no meio Sim, médico, claro. não teve ninguém que dissesse nada, Claro, não tem né? As pessoas, sustentação, ninguém está contestando, ninguém está indo ninguém contra. É. contestou. Inclusive, ele continuou dando aula por um tempo depois disso. Isso foi, Hum, gente, eu acho que final da década de 80, não foi agora, não. hum. Estou falando de uma coisa que já tem tempo, É, né? Então, ele não foi expulso das universidades, não. Só que ele chegou a um ponto que ele viu que ele precisava continuar ensinando a coisa que para ele já não era mais verdade. Foi aí que ele saiu do universo ou do meio das universidades e começou a dar palestras no mundo inteiro, a escrever vários livros. O livro é. Biologia da Crença é muito didático, né? Então é um livro assim que qualquer pessoa pode ler. Eu sempre recomendo, procurem os vídeos do Bruce Lipton no YouTube, porque isso que eu estou explicando aqui, ele explica minuciosamente, assim, de uma maneira muito clara, para que Tá. as pessoas possam entender. Se vocês colocarem Bruce Lipton, Biologia da Crença, vocês vão ver um vídeo que, se não me engano, é de 2 horas e meia, onde ele Hum, dá essas aulas. Eu posso falar sobre células cerebrais que temos No no intestino intestino, e no no fígado. fígado. É o Agenor lá em Olha, Piracicaba. Abraço, Agenor. a Genô. A Genô, assim, quando eu trabalho relacionada a intestino. Ui, caiu aqui. Deixa eu pegar. Alô, alô. Oi, Oi. voltei. Ok. A tela fechou aqui do nada. Não, fica aí, não sai. Não, tô aqui. Então, Agenor, assim, quando eu trabalho relacionado a intestino e fígado, não é muito alinhado com essa questão de células cerebrais, tá? Eu digo que a medicina oriental, ela tem um outro olhar relacionado ao tratamento, tá? Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando relacionado a intestino, quando eu estou falando principalmente de intestino grosso, é muito um olhar relacionado também ao pulmão, porque o pulmão trabalha pareado ao intestino grosso, né? E muito relacionado ao que a pessoa está passando. Então, assim, eu não tenho como dizer exatamente sobre as células cerebrais, né? E fígado, o que eu ensino sobre é Bruce Lipton. Bruce Lipton, é Lipton. E também quando eu trabalho relacionado ao fígado, fígado, ele é considerado o general, né? O cara que é orientado pelo coração, que é o imperador, e é considerado o general do nosso sistema interno, né? E que está ligado à vesícula biliar. Cada órgão tem um órgão pareado, né? Então, quando a gente fala de cérebro ou de células cerebrais, entendam, o cérebro, ele não é visto como órgão primordial na medicina oriental. Tanto que eu sempre digo, se você pegar um desenho de pontos de acupuntura, não sei se vocês já viram aqueles bonecos Já. que os acupunturistas têm no consultório, que eles têm os meridianos e os pontos, a maioria dos pontos estão nessa região aqui, do pescoço, entre o pescoço e a base do tronco, né? O nosso raciocínio vai muito mais para essa estrutura, né? O centro de tudo está no coração. Quando eu estou falando de coração, eu estou falando de poder da mente, né? Eu estou falando de sangue, da saúde do sangue. Então, quando eu estou falando de fígado, eu estou falando de controle da raiva, eu estou falando de gerenciamento dos outros órgãos, eu estou falando de saúde dos tendões. Quando eu estou falando de intestino, que no caso está ligado a pulmão, eu estou falando da tristeza, né? Eu estou falando de controle sobre a energia, que é o que eles chamam de prana, né? Ou de ti.
Então, assim, é um outro olhar, né? Um pouco diferente do que a gente está acostumado. Agora, sim, obviamente, a gente sabe que hoje o intestino ele tem uma importância na nossa saúde muito maior do que a gente estava acostumada há uns anos atrás, Sim. né? Você hoje cuidar. Inclusive, eu tenho fórmulas que eu preparo para limpeza de intestino, né? Então, hoje você cuidar do seu intestino, você está cuidando do seu emocional, né? Cuidar do seu intestino não é só relacionado à digestão, Sim. né? Inclusive, você cuidar da sua digestão é extremamente crucial para você tratar das emoções. Muito crucial, né? E é o que eu falo sempre. No Ayurveda, tratar de alimentação, tratar da digestão, é tratar de tudo aquilo que você capta pelos sentidos, né? Sabe aquilo que você ouve assim de uma pessoa? Ah, aquela pessoa falou uma coisa para mim que eu não engoli bem, né? Esse não engolir bem significa que você se intoxicou, que significa que, literalmente, você não digeriu bem aquilo. E aí você começou a gerar problemas no seu corpo. Tem uma frase clássica na medicina chinesa que fala assim: tudo aquilo que você vive durante o dia, que você não trabalha, aquela briga com o chefe, aquele desentendimento, seja lá com quem, se transforma, se materializa no seu sangue à noite. Então, gente, a necessidade da Não, gente hein? estar Vamos sempre. transmutar isso, pelo amor de Deus. É isso. Então, olha a necessidade que a gente precisa para trabalhar nosso emocional, não tem Claro, outra saída, né? É conhecer como dominar isso aí. A gente precisa aprender a dominar nosso emocional. E claro. não achar também, outra coisa importante também, viu, Carmen? Eu não sou terapeuta do paz a vida inteira, você vai estar sempre. Não. A gente vive tristeza, a gente vive Claro, momentos de raiva, claro, né? A gente de vez em quando se magoa, e isso é normal. claro, Isso é claro, inerente ao ser humano. claro, O problema é você não deixar se dominar pelas emoções, claro. né? Aquela tristeza que vira uma apatia, que vira uma depressão, aquela raiva que vive a necessidade de se vingar. É aí que a gente tem que começar a poder se trabalhar, né? A É, poder ter domínio sobre isso, né? é verdade. Muito bom. Ah, Mas estou adorando. Olha aí, família Pax. Então, participem no dia 3 de agosto, sábado, sem ser esse o outro, na Pax e via Zoom. A querida Suzana vai estar fazendo um workshop de saúde física e mental que chama O Despertar, abordando a física quântica, a medicina ayurveda e chinesa, para que vocês possam estar aí sabendo como lidar com o seu corpo físico, mental e emocional, para que nós possamos ter saúde, 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 saúde. Então, conversem com a Super Liza e participem desse grande workshop no dia 3 de agosto. Estou adorando, Suzana. Você tem 10 minutos, querida. então, vamos lá. E aí, quando eu falo, né, com aquela coisa que eu falei de campo, né, do que a medicina chinesa chama de campo, Uhum. é justamente esse. é, e outra coisa também importante, Carmen, que eu lembrei agora. Não que doença genética não exista, tá, gente? Existe. Porém, elas são muito raras, são doenças raras. Isso é uma coisa que eu vou falar que já é opinião minha. Eu, particularmente, acho que a doença que de fato é genética está muito relacionada com a questão da espiritualidade, né? Aquela pessoa, aquele pai que nasceu com aquele. Eu tive um caso na minha família, inclusive, né? Um pai que ele. É um problema que a pessoa nasce normal e com o tempo vai gerando um retardo mental. Isso tem um nome, é uma doença raríssima. E era um marido de uma tia minha, e ele morreu Aham. cedo. E os dois filhos que minha tia teve tiveram o mesmo problema e morreram cedo, né? Morreram na faixa dos 50 anos. Então, existe isso, né? Tá. Agora, aí já é uma opinião minha. Eu acho que isso tem uma explicação que a gente não sabe. É. Mas essas doenças, doença autoimune, gente, outra coisa, doença autoimune não é incurável, né? É porque a medicina ainda não domina o assunto. Sim. Não tem uma resposta para isso ainda, É. né? Mas eu já tive casos de cura de doença autoimune, eu já vi casos de cura, né? Então, assim, e tudo isso, eu venho de uma família, por exemplo, a família de meu pai, todo mundo diabético. Todo mundo diabético. E eu sempre disse a vida inteira, eu não vou ter diabetes, isso não é para mim. Não é e não vou ter, e já está na minha cabeça e acabou. Entendeu?
Então, é muito obrigada, obrigada mesmo. Então, a maneira como você lida com a sua saúde. O mesmo poder que você tem de adoecer. A gente não tem o poder de adoecer? Não somos tão poderosos para ficar doentes? A gente tem o poder de se curar. Claro. Mas é isso mesmo, né? Então, É isso. tem como fazer isso. Existem práticas para você exercitar para que vocês possam alcançar isso aí. Entendeu? E outra coisa também que essas medicinas falam, né? E é uma coisa que facilita. A gente está muito acostumado a tratar o corpo de forma separada, lotear o corpo humano, Sim. né? E a sua saúde, gente, é o todo, é o todo. Então, quando eu falo que de saúde emocional, de saúde espiritual, de saúde física, não significa que eu tenho técnicas para trabalhar isso separadamente. Sim. É tudo uma coisa só. É uma receita de bolo. Uma receita de bolo, você não tem como separar mais o ovo ou a farinha de trigo. Então, é isso que a gente não está acostumado, Claro. né? E, claro, uma das coisas que eu consigo com a radiestesia também é saber a causa do problema. Eu tenho um gráfico, Carmen, até nem está aqui agora. Eu tenho um gráfico que ele consegue dizer qual fase da sua vida, né? Ele vai até de 7 em 7 anos, qual fase da vida gerou determinado trauma, né? E Incrível. por que eu falo isso? Para que a pessoa consiga captar a origem do problema, para eu começar a poder aplicar uma técnica de Claro. reencontro com a determinada situação. Claro. Então, gente, você que está aí, né, que está vivendo com essa insônia, que não aguenta mais tomar remédio, né, com sua hipertensão, com sua diabetes, tem como tratar, tem como tratar. Eu sempre fui uma pessoa muito propensa a ter problemas de saúde, né, e foi isso que me moveu para buscar outras alternativas, né. Comecei, inclusive, buscando pelo espiritual. Uma vez, Carmen, inclusive, né, eu sou de Salvador, você já deve ter percebido pelo sotaque. Eu Bahia, fui buscar... maravilhosa. Eu fui procurar o Divaldo Franco, né? Nossa, muitos anos. E ele falou para mim, ele falou, você já está trabalhando sua mediunidade? Você já está trabalhando a sua espiritualidade? Vai estudar, o que você precisa fazer é estudar. Então, na hora eu não entendi nada, né? Hoje, para mim, está muito claro isso. Então, é um olhar. E entenda uma coisa, pelo amor de Deus, eu não estou menosprezando a nossa medicina moderna, tá? O que eu digo é o seguinte, a medicina moderna, ela trata um item. Ih, caiu. A medicina moderna trata um item. Eu não sei o que é, meu celular tá fechando a tela. Ela trata um item. Ela não trata, por exemplo, de chakras, né? Ela não trata de aura. Ela não trata da questão espiritual, né? Porque existe um limite. E a gente precisa ir mais além. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Você vê que os médicos já estão buscando, né? Entender mais sobre isso. E eu tenho fé em Deus, que eu digo que eu quero estar viva para ver a física quântica tá fazendo parte das aulas de universidade, das escolas. Amém. Né? As pessoas entendam mais disso, porque é fantástico, é um universo fantástico. Muito isso aí. bom. Olha, para fazer atendimento com a Suzana, vocês entrem em contato com a Suzana, tem aí o Instagram dela, ou converse com a Superliza no WhatsApp da Pax. A Suzana, após o workshop do dia 3, vai estar atendendo fisicamente na Pax, e ela faz atendimentos online para quem mora fora de São Paulo e para quem mora fora do Brasil. Então, conversa com a Live ou conversa com a Suzana e agende a sua consulta, que vai ser tudo de bom, né? Nossa, muito legal bater papo com você. O Bruce Lipton não é aquele do tapping, que faz aquele trabalho, etc? Não é o mesmo? Ai, Carmen, agora deu dúvida, não estou lembrada se ele dessa. Não, eu acho que não, eu acho que essa técnica é de outro, viu? Ah, é? Tá bom. Mas tem muitos vídeos legais dele no YouTube, não deixem de ver, não. Tá, eu vou dar uma olhadinha. Eu adorei tudo. Bom, querida, 4 Obrigada. minutos. Como você quer usar esse tempo de 4 minutos? É o que eu sempre falo, né? Eu citei isso quando eu estava falando da escala de Hawkins. Você me perguntou isso na última live, eu acho que eu falei.
Mas vamos aprender, gente, a olhar o todo, né? A desejar o bem para o próximo, a olhar a vida de uma maneira mais macro, né? Quando eu trabalho radiestesia, que eu verifico, tem um desenho que é o do campo eletromagnético, né? Sim. O campo eletromagnético, para quem não sabe, é elétrico, que vem do céu, a energia do céu, magnético do centro da Terra. Ele está sempre indo e voltando, com o centro aqui, concentrado no nosso coração. Uhum. Então, cuidado com aquilo que você anda desejando para o próximo, né? Pare de achar que a vida é só aquele núcleo que você vive, né? O núcleo de família, trabalho, aquela rotina. Vamos ampliar isso aí, porque eu acho que a gente está aqui para evoluir. Claro. É para isso que a gente vê esse mundo, né? E Oh, com vamos certeza. trabalhar para conquistar isso aí. E para quem mora fora do Brasil e está no hemisfério norte, hoje vai ter a aurora boreal. Dá uma olhada para o céu, por gentileza. Registra, tira a foto, depois manda para a gente no WhatsApp da Pax. Vou adorar receber, viu, Paola? Você aí na Holanda, que já são tipo 9 ou 10 da noite na Holanda, um pouco mais, já deve daqui a pouco aparecer a aurora boreal. Até na Califórnia eles estão esperando a aurora boreal, como teve em abril e maio, coisa que nunca aconteceu antes, né? Tá tudo diferente, né? Mas eu Tá. acho ótimo. Porque é muito legal você abordar a física quântica, a saúde e as questões das pessoas assumirem responsabilidade perante o corpo, a mente e a vida. Porque tem condição de mudar. Eu também acredito que predisposição genética não quer dizer que tenha que se desenvolver. Tudo é cabeça, né? Tudo é cabeça. Vamos lá. Boa, Paola. Vamos Exatamente. mandar lá. Querida Suzana, adorei. Beijo grande para você. Deus abençoe. E a gente Amém. fala de Obrigada. novo. O pessoal adorou. Aí o Silvio pediu para você voltar mais vezes. Ela vai voltar, viu, Silvio? Porque Ai, Deus. saúde é fundamental. Obrigada, gente. Obrigada, Carmen, mais uma vez.